A química é a ciência das moléculas e das transformações da matéria, e também da transformação da história do ser humano. Da nossa mesa de jantar até os campos de batalha, a química nos ajuda a entender e controlar vários fenômenos. Você consegue viver sem energia elétrica? Imagine então como era viver sem o fogo antigamente. A mais bela das reações químicas foi utilizada para iluminar, cozinhar, aquecer e em inúmeras atividades, sendo importantíssima para a evolução da humanidade. Com o calor das fornalhas, por exemplo, os filisteus puderam forjar suas espadas de aço, que eram as mais modernas de sua época. Os israelitas, por sua vez, ainda utilizavam espadas de bronze, que eram bem menores e quebradiças, e por isso perderam batalhas contra os filisteus. Em uma guerra, os detalhes são decisivos, e às vezes o diferencial pode ser um elemento químico. Aliás, a química pode ser um motivo até para se descobrir um país. Comprar especiarias antigamente não era coisa para qualquer um. Além da dificuldade em encontrá-las, custavam uma fortuna. Foi procurando por elas pelo mundo afora que os portugueses chegaram ao Brasil. É uma coisa de química. Algumas moléculas presentes nas especiarias atuam como conservantes, por terem atividades antibióticas. Além disso, são condimentos que modificam o aroma e o sabor dos alimentos. Alguns séculos mais adiante, vimos que os Estados Unidos ganharam sua independência porque já tinham uma boa vantagem química. A pólvora que utilizavam era francesa, muito melhor que a dos ingleses. Os tiros dos canhões americanos iam muito mais longe que dos ingleses. Vitória da química. Descendo as Américas, chegamos à Argentina. Seu nome vem do latim argentum, que significa prata. Já em vários países da América do Sul, La Plata é a gíria para dinheiro. Não é à toa que este metal é tão importante nessa região. Em Potosí, na Bolívia, ficava a maior reserva de prata do mundo. Esse elemento foi explorado ao máximo pelos espanhóis, que levaram mais de 50 mil toneladas de prata para a Europa. Adiantamos o relógio da história e voltamos para a Europa, nas primeiras décadas do século XX, onde a molécula que marcou a história foi a amônia. Como a Inglaterra estava bloqueando o comércio marítimo da Alemanha, esta não conseguia comprar o salitre do Chile que utilizava para fazer explosivos. Um químico alemão teve então que descobrir como fazer industrialmente a amônia e, a partir dela, o seu próprio salitre. O país só esperou ter uma boa produção do material para entrar na Primeira Guerra Mundial. Mas a química também pode ser utilizada para prolongar a vida. Através dos remédios, algumas moléculas atuam no nosso organismo, curando ou impedindo doenças que matavam muitos até muito pouco tempo atrás. Com isso, a expectativa de vida média dobrou no último século. Não é possível falarmos de química sem falar do sal, mais uma importante substância química. Ele já apareceu na Bíblia em contos de fadas, causos e lendas. Na crendice, na ciência ou mesmo na hora de comer, o sal é essencial. Apesar de barato hoje em dia, já foi chamado de ouro branco na Europa e usado inclusive para pagar o salário dos soldados romanos. E como não falarmos sobre a água? Formada por hidrogênio, o primeiro elemento químico formado no universo, e também por oxigênio essencial para a vida, a água é abundante na Terra e dentro do corpo humano. Então, dentro de você, ainda estão os hidrogênios de 14 bilhões de anos atrás. Com tudo que você aprendeu aqui, está em suas mãos usar seu conhecimento para que a química seja utilizada com sabedoria daqui em diante, pois ela nos ajuda a entender a transformação da matéria e, com isso, a mudança do mundo. Ah, e não se esqueça de conhecer quem foi Marie Curie e como ela contribuiu para a história da química. O que é a química? Há milhares de anos, os humanos aprenderam que o fogo, além de queimar, pode transformar as coisas. Aprenderam a cozinhar os alimentos para mudar sua textura e sabor, a cozinhar barro para fazer recipientes mais resistentes e a fundir e misturar metais para conseguir materiais mais fortes. Caramba! Sem saber, os seus antepassados já estavam usando química para transformar a matéria. Porque a química é a ciência da matéria e estuda sua composição, estrutura e transformações. A matéria está em tudo o que te rodeia. Está no ar que você respira, na água que bebe,
na sua pele ou em seus ossos. E se olhar ao seu redor, encontrará em qualquer de seus 3 estados principais: sólido, líquido e gasoso. A matéria não se cria e nem se destrói, mas se transforma. Se você queima papel, não destrói sua matéria. A transforma em outras coisas, que neste caso são gases e sólidos. Mas do que é feita a matéria? Como a água ou a pele do seu corpo? Se pudesse olhar por um supermicroscópio, descobriria o átomo. O átomo é a partícula mais elementar e indivisível que compõe tudo o que te rodeia. Quando 2 ou mais átomos se unem, formam moléculas. Como eu, que sou uma molécula de benzeno formada por 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. As moléculas se agrupam e organizam com outras moléculas para formar a matéria de todas as coisas. Este é meu amigo Gloob, uma molécula de água. É composto por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Milhões de moléculas como Gloob formam a água que você bebe todo dia. Caramba! Isso é muito legal! Átomos, moléculas, matéria. Isso é a química! Estudá-la e conhecê-la é entender como funciona seu corpo e o de outros seres vivos. É conhecer a Terra e suas possibilidades na agricultura, energia e outros recursos. É ser capaz de criar novos materiais que ajudam ao desenvolvimento e fazem a vida mais fácil. A química está em toda parte! Conhecê-la e entendê-la nos permitirá continuar evoluindo ao mesmo tempo que cuidamos do nosso planeta. Aham. Oh, phew. Phew.